medo está presente em cada decisão que tomamos, muitas vezes sem que percebamos. Ele não se limita a situações de perigo real, mas infiltra nos pequenos momentos do cotidiano, determinando o que fazemos, o que evitamos e até mesmo o que acreditamos ser possível. O que separa alguém que persegue seus objetivos com determinação de alguém que se mantém na zona de conforto não é apenas a motivação ou a disciplina, mas a forma como cada um lida com essa emoção invisível que molda a nossa realidade. O medo pode ser um instinto de autopreservação, mas também uma força que nos mantém prisioneiros de uma vida menor do que poderíamos ter. Desde os tempos primitivos, essa emoção garantiu nossa sobrevivência. Nossos ancestrais precisavam dela para escapar de predadores e evitar situações de risco. Mas no mundo moderno, onde os perigos físicos diminuíram, o medo encontrou novas formas de se manifestar. Ele não se dissolve quando a ameaça desaparece, ao contrário, se adapta e se infiltra em novas estruturas. Agora, o medo não vem de um animal selvagem espreitando na mata, mas da incerteza financeira, da rejeição social, do fracasso profissional ou da sensação de não sermos bons o suficiente. Ele assume formas tão subjetivas e abstratas que muitas vezes nem conseguimos nomeá-lo. Apenas sentimos seu peso nos impedindo de agir. A grande questão é que o medo pode ser explorado e amplificado por aqueles que entendem seu poder. Governos, empresas, religiões e até mesmo a mídia utilizam essa emoção como ferramenta de controle. Se as pessoas têm medo da escassez, compram mais. Se têm medo da insegurança, aceitam abrir mão de liberdades em troca de proteção. Se temem a desaprovação social, seguem padrões sem questionar. O medo nos torna manipuláveis porque nos força a agir impulsivamente, buscando alívio imediato em vez de uma solução real para nossos problemas. É por isso que ele é um dos principais motores da sociedade, mesmo quando não nos damos conta. O medo também influencia nossa percepção do mundo de forma mais profunda do que imaginamos. Quando estamos assustados, nossa capacidade de raciocínio crítico diminui e ficamos mais propensos a acreditar em narrativas simples e absolutas. Isso é evidente em momentos de crise, quando as pessoas buscam explicações rápidas e líderes que ofereçam promessas de segurança, mesmo que essas promessas sejam baseadas em ilusões. O medo reforça vieses cognitivos, distorcendo nossa visão da realidade e nos tornando reféns de crenças limitantes. Mas o medo não é apenas um problema externo. Ele também é um dos principais sabotadores internos que enfrentamos. Quantas vezes deixamos de agir por medo do julgamento? Quantas oportunidades perdemos porque o receio do fracasso falou mais alto? Muitas das barreiras que acreditamos existir não são reais, mas projeções do nosso próprio medo. Criamos prisões mentais, onde ficamos paralisados por cenários catastróficos que provavelmente nunca acontecerão. Essa paralisia é uma das formas mais comuns de autossabotagem, e muitas vezes nem percebemos que estamos nos sabotando. A chave para lidar com o medo não está em eliminá-lo, pois ele sempre fará parte da experiência humana. O segredo é aprender a identificá-lo e questioná-lo antes de permitir que ele dite nossas decisões. Nem todo medo representa um perigo real. A maioria dos medos modernos são construções psicológicas, alimentadas por suposições e pela necessidade de previsibilidade. Quando entendemos isso, começamos a ver que muitas das limitações que acreditamos ter não passam de ilusões sustentadas por nossos próprios pensamentos. O que nos assusta diz muito sobre nós. Medos profundos revelam inseguranças ocultas, crenças arraigadas e padrões de pensamento que carregamos desde a infância. Entender nossas reações ao medo pode ser um caminho para o autoconhecimento, porque ele aponta exatamente onde estamos nos limitando. Ao invés de evitar o medo, enfrentá-lo pode ser a chave para desbloquear novas possibilidades e experimentar a vida de forma mais plena. O que diferencia aqueles que avançam na vida daqueles que ficam estagnados não é a ausência do medo, mas a maneira como lidam com ele. Algumas das pessoas mais bem-sucedidas do mundo não são as mais talentosas ou as mais inteligentes, mas aquelas que aprenderam a agir apesar do medo. Elas não esperam se sentir prontas, porque sabem que o medo nunca desaparece completamente. Em vez disso, o utilizam como um sinal de crescimento, compreendendo que o desconforto faz parte da evolução. O medo continuará existindo, mas podemos escolher se seremos dominados por ele ou se aprenderemos a usá-lo a nosso favor. A decisão entre viver uma vida limitada ou explorar nosso verdadeiro potencial depende da forma como respondemos a essa emoção.
No fim das contas, a questão não é eliminar o medo, mas impedir que ele tome as rédeas da nossa vida.